Sabe, voltar ao trabalho depois de um afastamento médico já é um desafio, né? Mas, para muita gente, a maior ansiedade é outra coisa totalmente diferente. É o medo de ser demitido logo depois de voltar. A empresa realmente pode fazer isso? Essa é uma dúvida super comum e que causa muita insegurança. Beleza, vamos mergulhar nesse assunto e entender de verdade quais são os seus direitos. Então, para entender tudo isso direitinho, a gente vai passar por 6 pontos principais. Vamos começar com o risco real de ser demitido. Depois vamos destrinchar a regra da estabilidade no emprego e a diferença crucial entre acidente de trabalho e doença comum. Também vamos falar sobre o que fazer se a empresa te demitir mesmo assim, se é possível abrir mão desse direito e, no final, vamos fazer um resumo rápido para você saber exatamente como está a sua situação. Beleza, então vamos direto ao ponto, aquela preocupação que tira o sono de tantos trabalhadores quando estão prestes a voltar do afastamento. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? A resposta curta é: depende. E descobrir exatamente do que depende é um motivo de estarmos aqui. A lei brasileira realmente oferece uma proteção importante, mas para entender quem tem esse direito, precisamos falar da chamada regra da estabilidade. Essa é a solução legal criada justamente para lidar com essa insegurança. Aqui está o ponto mais importante: sim, existe uma proteção legal, uma garantia de emprego. No entanto, é absolutamente crucial entender que essa proteção tem condições muito específicas. Não se aplica a todos os casos de licença médica pelo INSS. A base para essa proteção vem diretamente da lei. O artigo 118 é claríssimo. Ela estabelece que o empregado que sofreu acidente de trabalho tem seu contrato de trabalho mantido pelo período mínimo de 12 meses. Essas são as frases-chave que definem tudo. E quanto tempo dura essa garantia? São 12 meses, um ano inteiro de segurança no emprego. E esse relógio começa a contar a partir do dia em que você retorna à empresa após receber a liberação do INSS. Esse é um apoio muito importante para ajudar você a se recuperar sem preocupações. Mas você ouviu a lei mencionar acidente de trabalho, certo? É aqui que precisamos nos concentrar, porque essa distinção é o que define tudo, e é de onde vem a maior parte da confusão. Muita gente acha que acidente de trabalho é só quando alguém, sei lá, cai de uma escada ou corta a mão numa máquina, mas a definição legal é muito mais ampla. Doenças que foram agravadas por causa das suas funções no trabalho, como tendinite ou até burnout, também podem ser consideradas. E aqui vai uma que surpreende muita gente: um acidente que acontece no trajeto de ida ou volta do trabalho também conta. E esse quadro deixa a diferença totalmente clara. Se o seu benefício foi classificado como acidentário, você tem direito a 12 meses de estabilidade no emprego, e a empresa é obrigada a continuar depositando o seu FGTS. Agora, se for comum, por uma doença que não tem relação com o trabalho, a regra geral é que você não tem essa estabilidade, e os depósitos do FGTS ficam suspensos. A diferença para o seu bolso e para a sua tranquilidade é enorme. Beleza, então você sabe que tem direito à estabilidade, mas e se o seu empregador ignora isso e te demite mesmo assim? Quais são as suas opções nesse caso? Se a demissão for ilegal, seus direitos são bem claros. O principal é exigir a reintegração, ou seja, voltar para o seu emprego. Se isso não for possível ou não for o que você quer, você tem direito a receber uma indenização por todo o período de estabilidade que ainda restava, incluindo todos os salários e benefícios, além do FGTS e a manutenção do plano de saúde. Agora, isso levanta uma questão muito importante: essa proteção de 12 meses é um escudo inquebrável? O empregado pode simplesmente fazer o que quiser durante esse ano? A resposta é não. Essa estabilidade no emprego te protege de ser demitido sem motivo, mas não te protege de ser demitido por justa causa. Se um funcionário comete uma falta grave, como desonestidade, abandono de emprego, insubordinação ou vazamento de segredos da empresa, ele pode sim perder o emprego e essa proteção de estabilidade. E agora vem uma reviravolta interessante. Você sabia que, em algumas situações específicas, o trabalhador pode, na verdade, escolher abrir mão desse direito? Parece contraintuitivo, eu sei, mas acontece.
Para entender como isso funciona, vamos olhar para um caso real que chegou até o Tribunal Superior do Trabalho. A história é sobre um vendedor de sorvete. Ele precisou se afastar do trabalho por um problema nas costas, que foi classificado como acidente de trabalho, ou seja, ele tinha direito àquele 1 ano de estabilidade no emprego. Quando voltou, ele decidiu por conta própria que não queria mais trabalhar lá. Mas, e essa é a parte mais importante da história, ele não fez isso sozinho. Ele contou com a ajuda do sindicato, que orientou e garantiu que a decisão fosse totalmente livre e consciente. E o resultado? A justiça manteve a demissão. A decisão mostra que, embora a estabilidade seja um direito, ela não é uma corrente. Ela pode ser renunciada, desde que a iniciativa parta do trabalhador e, o mais importante, que ele tenha o apoio do sindicato para garantir que não houve pressão da empresa. Beleza, depois de todos esses detalhes, vamos organizar tudo. Aqui vai um resumo prático de tudo o que você precisa saber para entender seus direitos. Então, vamos simplificar tudo. Para ter direito àquela estabilidade de 12 meses, você precisa cumprir 3 requisitos. Primeiro, você precisa ter ficado afastado por mais de 15 dias. Segundo, e esse é o mais importante, o seu benefício do INSS tem que ser do tipo acidentário. E terceiro, a contagem só começa quando você realmente volta ao trabalho. Se você tem essas 3 coisas em ordem, está protegido. No fim das contas, informação é a sua ferramenta mais poderosa. Para o trabalhador, conhecer esse direito é a sua maior proteção. E para as empresas, entender e respeitar essa regra não é só uma obrigação legal, é a melhor forma de evitar problemas na justiça e manter um ambiente de trabalho saudável. E vou deixar essa pergunta para você refletir, seja você empregado ou empregador, conhecer essas regras é absolutamente fundamental. A sua empresa tem políticas claras para lidar com o retorno de funcionários após uma licença? E como trabalhador, você se sente mais confiante sobre os seus direitos agora? Estar preparado faz toda a diferença.